Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Feminino Cast. Hoje, de verdade, a gente vai arrasar. Eu estou trazendo uma mulher extremamente forte, uma delegada de polícia, minha amiga. Eu tenho a honra de dizer que é minha amiga, a doutora Renata Krupp, que está à frente da Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema há mais de 10 anos. Renata, ela é professora universitária, especialista na atuação preventiva e repressiva em violência doméstica e familiar. Mas eu não vou tomar o tempo dela. Eu quero hoje que a minha convidada fale tudo e mais um pouco. Então, só saibam que você vai ter contato agora com a fala de uma mulher extremamente empoderada e que empodera outras mulheres, que tem uma visão de empatia e é aquela delegada que não deixa passar nada. Rê, muito obrigada por você estar aqui no seu período de férias, como você falou. Sim. Eu tenho muita admiração, muito carinho por você. Uma das coisas que, sempre quando eu penso em você, aliás, independente de ser uma mulher assim forte, uma delegada assim, que eu sei que está lá para fazer a diferença, é uma pessoa que comigo, pelo menos, sempre foi muito solícita. E assim é com todas as mulheres. Então, eu acho que você, de fato, vivencia aquela questão da empatia, da sororidade. Me conta, então. Você está à frente da delegacia de Diadema há mais de uma década. Sim. O que te motivou a ir para essa área, né, de segurança pública tão delicada, tão difícil, que eu acho que você deve ter enfrentado alguns bons desafios? Vários. Me conta aí tudo! Eu primeiro quero agradecer o convite, é uma honra participar do seu podcast. Obrigada. A nossa amizade, claro, é muito maior do que qualquer pedido, mas quando chegou o convite para eu vir, falei assim, não, é minha amiga, lógico que eu vou. Ah, linda! Então, sempre que você precisar ou quiser minha companhia, sabe que o convite é sim, né? A resposta é sempre sim. Muito obrigada, Rê. E sobre a carreira, eu escolhi minha carreira aos 8 anos de idade. Uau! Sim, né? Então, algumas pessoas já até cansaram de ouvir, mas é bom relembrar, porque eu tive um acidente onde eu morava, a minha vizinha, ela teve um surto psiquiátrico e ela quebrava a parede da casa dela, o concreto, e jogava nas casas que ela alcançava. E um desses dias eu não percebi, eu brincando no quintal com a minha irmã, não percebi que ela estava em crise, porque quando ela está em crise a gente entrava. E um dos concretos acertou minha cabeça, aí abriu. Você com 8 aninhos? 8 anos. Aí abriu minha cabeça, fui para o hospital, fui medicada e depois conduzida para uma delegacia. E nessa delegacia, onde começou meu amor, eu vi aquele delegado atendendo várias pessoas, gente entrando, policial levando preso para um lado e para outro. Só que o delegado me atendeu com uma humanidade que, assim, pensando hoje, né, analisando, fora do comum. Eu não me senti uma vítima naquele lugar, mas eu vi que a forma que ele tratava as pessoas e fazendo a diferença, acolhendo, sabe, para mim aquilo foi incrível. E eu falei assim, eu quero ser isso. E eu fui crescendo e descobri que era a carreira de delegado de polícia. Aí eu soube depois que meu avô foi inspetor de quarteirão. Aí eu vi que eu tinha ali um pouco de sangue, né, da segurança pública. Uhum. E escolhi a carreira. Fiz direito, fui advogar primeiro. Advoguei na área criminal para entender se aquela vontade da infância realmente estava ainda viva. Fiquei mais apaixonada ainda. E o bacana é que na faculdade eu não trabalhei na área criminal. Ah, não? Nada, nada. Todos mas os meus você estágios, já simpatizava com essa área? Eu me simpatizava, mas eu não entendia. Eu achava muito bacana. Meu marido, na época, meu namorado, ele já era escrivão de polícia. Eu tentei ingressar na carreira de escrivã no segundo ano da faculdade, mas não passei. Ele passou. Aí eu falei assim, ótimo. Eu não quero parar a faculdade, né? Não quero nada que me faça parar. Então, foi ótimo não ser aprovado. E aí eu acompanhava as ocorrências dele, mas não entendia muita coisa. E continuei na minha área. Então, era contratos, direito de família, trabalhava com sistema financeiro de habitação. Nossa! Tudo a ver com criminal. Tudo! E aí, quando eu me formei, a minha OAB a segunda fase foi em direito civil.
Nossa. Então, assim, não tinha nada envolvendo o direito penal. Aham. Mas me inscrevi na assistência jurídica, me apaixonei pelo direito penal e aí prestei o concurso. Não, é isso que eu quero mesmo. Prestei o concurso, fiz 2 concursos, o primeiro em 2006, não passei, em 2008 fui aprovada. Quando eu fui para a delegacia, que eu assumi o plantão policial, o modo de eu tratar as vítimas, principalmente na área de violência doméstica, chamou a atenção do meu superior. Mas essa primeira delegacia já era de defesa da mulher? Não, eu Uma trabalhei... delegacia normal? Isso. Delegacia normal não, como que a gente fala? Territorial, que territorial. chama, isso. Que é normal. A normal é a que atende todo tipo de ocorrência. Ah. Todas são normais, né? Todas são normais. Mas é mais comum as pessoas conhecerem como a delegacia normal ou a delegacia especializada, né? Tá. Mas o nome técnico é delegacia territorial e delegacias especializadas. Tá. Então, eu trabalhei numa territorial, depois eu fui assistente do titular daquela unidade e depois eu fui para a delegacia da mulher. E aí você dizia que ele percebeu essa sua empatia para com as pessoas lá. Isso. Ele que identificou, talvez, isso? Isso, porque muitas vítimas acabavam indo no meu plantão para ser atendida. Aham. Então, eu estava com alguma situação, então tentava saber, às vezes ia num plantão, eu não estava, voltava depois. Tinha fila para a doutora Renata? Tinha. E era muito... Eu era apaixonada pelo plantão. Eu amo o que eu faço, né? Então, não é trabalho para mim, sabe? É algo prazeroso de fazer. E no plantão, não importava a gravidade da ocorrência, eu tentava deixá-la o mais leve possível. Então, teve até um caso, lá vai eu começar os casos. Adoro, é isso aí. Houve um episódio de um homicídio tentado. Né? Um indivíduo na via pública, ele abordou um outro senhor e com o espeto de churrasco ele perfurou esse senhor. Uau. Mas ele teve alta médica antes do encerramento do flagrante. Vou resumir bastante. Mas aí, quando ele chegou na delegacia, ele chegou com mais ou menos umas 10 pessoas da família. E assim, eu vi aquela multidão, falei, meu Deus do céu, que outra ocorrência está chegando? Não, era a mesma. E quando ele chegou, eu falei assim, olha, senhor, com todo respeito, mas a culpa do senhor ser vítima é do senhor mesmo. Me desculpa, o senhor que deu causa. E a família ficou assim, enfurecida, não esperaram terminar de falar, ficaram enfurecida. Aí eles, como assim? Que absurdo, né? Uma autoridade falar que a culpa é da vítima. Falei, claro, ele queria comer um fígado, o do senhor é gostoso, ele foi espetar e queria levar. Acabou. A ocorrência aí você já ganhou foi a família tranquila. Toda. Aí começaram a rir, ele para de fazer eu rir, porque tá doendo. E aí a gente começou a chamar ele de espetinho. Ai, não. Jura? Juro. Foi assim, foi hilário. A gente fez toda a ocorrência, né? Lavramos o flagrante, o rapaz ficou preso, não saiu em liberdade provisória posteriormente. Mas aí houve um episódio de uns 2 meses depois, esse senhor voltar no plantão que eu estava. Espetinho. Eu já tô íntima do né? espetinho. Foi muito legal. E ele chegou na delegacia e falou assim, a senhora lembra de mim? Gente, depois de 2 meses, atendendo 50 mil pessoas por dia, e eu atendia também fora de horário, porque eu era meio insana, assim, para trabalhar. Aí eu falei, o senhor me perdoa? Porque ele não estava com a mesma fisionomia. Aquele dia ele estava abatido, Sim. né? Estava inchado por conta da violência, foi muito grave mesmo. Aí eu falei assim, o senhor me dá uma dica? Aí ele falou assim, o espetinho. Eu falei, não acredito! Como o senhor tá bem? Ele próprio já se apropriou, né? Já. Ele achou assim, tão fofo. Né? Porque assim, foi um homicídio tentado, ele nasceu de novo ali. Sim. E levar com tranquilidade, com leveza, tirar aquela dor, né, da pessoa se sentir vítima, é muito gratificante. Ele voltar e ainda né, se apoderar ali do apelido foi muito bacana. Mas sabe o que eu vejo nisso? É dom. Realmente um dom. Você falou no comecinho da sua fala em humanidade. E é uma coisa que eu sempre trago aqui. Eu também, como eu te falei, aqui é um bate-papo, né? Sim. E aí, então, assim, estamos trocando experiências. Eu também lá no meu escritório, porque eu acho que tudo que você vive hoje vem de uma experiência pessoal, Sim. né?
E eu acho que eu nunca te contei isso. Eu tive um casamento, um relacionamento quando eu era bem nova. Hoje eu sou casada com uma outra pessoa, muito bem casada, há 16 anos já. Mas nesse meu primeiro relacionamento, eu sofri uma violência psicológica, moral, muito forte. E à época, eu tinha acabado de me formar, mas assim, quando é com você é muito É, complicado. Eu tenho advogados na família, tudo, mas a gente foi procurar uma outra pessoa. E esse escritório me recebeu com muita frieza, sim. sabe? Eu nunca me esqueço que eu, por exemplo, fui retirar os meus pertences na casa de uma pessoa que, teoricamente, estava a um passo de cometer alguma violência mais grave. Não gosto nem de dizer mais grave, porque todas as violências são graves, mas Sim. uma violência física, eu quero dizer. E eu fui sozinha, entendeu? Uhum. Sem qualquer acolhimento, sem qualquer olhar Sim. para essa questão de gênero, né? Uhum. E a partir daquele momento, eu falei: eu não quero receber uma mulher, porque eu trabalho só com direito de família. Eu não sou criminalista, mas é pano de fundo a Uhum. violência doméstica em Sim. muitos casos, né? A violência de gênero em geral. E eu sempre gosto de receber exatamente como você falou. Sim. Eu estou aqui com a Gabriela que me acompanha, eu recebo as minhas clientes com um abraço, fazendo uma Sim. brincadeira, para você tentar tirar daquele momento ruim alguma Sim. coisa boa, porque Sim. para seguir mais leve, porque vai ter que seguir de alguma forma. Então, eu acho que isso é um dom lindo que você Sim. tem, né? De você, porque só quem ama o que faz Sim. consegue fazer dessa forma, né? Sim. Eu gosto, de atender todas as vítimas, ou com abraço, assim, claro, não é 100% porque não dá Sim. tempo. Mas quando eu vejo que uma vítima está sofrendo demais, eu não consigo me segurar. Eu já peço licença, posso te abraçar? Aí já abraço, já converso um pouco. Mas o que eu acabo achando engraçado é que assim, eu fico brava de um lado, oi, tudo bem, calma, fica aí, fica quieto. Ah, Mas é isso que eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra, não, não, né? de Você forma alguma. continua sendo uma delegada forte, contundente, Sim, técnica, mas isso. você é a Renata, Sim, que tem um coração, que é um ser humano de qualquer coisa. Não sim, é isso? sim. Na hora de fazer o trabalho de polícia judiciária, a gente tem que ser extremamente técnico, porque algumas pessoas confundem. Ah, mas se você atende muito bem a mulher, significa que você está do lado dela. Não necessariamente, porque ali Exato. eu vou fazer uma escutativa, o que ela está me falando é lei. Sim. Ela, se dói, tá doendo. Se ela me falar que tá com medo, então ela é medo. Não vou criticar. Se lá na frente for verificado, durante as investigações, que ela faltou com a verdade, tudo bem, ela vai responder denunciação caluniosa e tá tudo certo. Mas você está fazendo sua parte naquele momento. Exato. Então, a gente tem que analisar o caso concreto ali. Né? Então, a gente não pode confundir. A técnica não se confunde com o lado humano. Né? Uhum. Eu posso fazer o acolhimento, não tem problema nenhum. Já houve situações de ter de acolher o agressor. Porque ninguém nasce violento. Né? Ele se torna violento por questões sociais, questões familiares, questões culturais ali que ele está Interessante você falar isso. inserido. Né? Aham. É um ser humano que está ali. Ele vai ser responsabilizado? Claro que vai. Ele praticou um ato que é caracterizado crime, ele vai ser responsabilizado, mas isso não significa que ele tem que ser maltratado. Sim. Então, alguns entram em crises quando estão aguardando, né, todos os trâmites do inquérito. Então, a gente vai, conversa, oferece uma água, oferece um café. Às vezes, ele precisa só de uma palavra. Só para a gente contextualizar esse episódio, eu tenho exemplos para tudo. Eu acho isso ótimo. E isso daí é a parte do direito penal que trata o outro com humanidade, Sim, independente da exato. posição dele lá no ato, né? Porque eu Mas sempre falo que quando a gente está. Eu falo para eles, inclusive, eu não tenho nada contra você. Eu tenho aqui a minha obrigação de, como representante do Estado, fazer meu melhor trabalho. claro. E você não fez? Às vezes eles não admitem. Fala assim, não houve uma aí a gente muda as palavras só para ele poder entender. Não houve uma circunstância que aconteceu assim, assim, assim? Aconteceu. Então, eu preciso investigar, preciso mostrar para o promotor, para o juiz, o que aconteceu, Sim. dentro da minha visão do que eu recepcionei ali. Uhum. E quando teve foram vários, mas esse eu vou contextualizar porque ele admitiu que agrediu e tal.
E eu falei para ele assim, olha, o que você está me mostrando é que falta só orientação. Você não precisa sustentar esse perfil de, eu consigo, eu domino mulher e tudo mais. Você está com várias lacunas aí no seu coração. Você está com uma caixa de Pandora que ela precisa ser aberta. Só que você sozinho, se abrir, você vai se prejudicar. Então, eu vou estender as mãos para você. Quando você sair na audiência de custódia, eu quero uma situação que cabia, não tinha antecedente, então era bem provável que ele sairia na audiência de custódia. Você vai se inscrever no programa Mãe Sem Consciente também, você vai participar de todos os encontros e você vai também vai participar do acolhimento psicológico individual. Porque assim você vai conseguir se reestruturar e vai conseguir seguir a sua vida da melhor forma. Você não precisa, põe isso na sua cabeça, você não precisa ser dessa forma. Aí, E ele te ouviu? Então, naquele momento, assim, ele ficou bem pensativo. E eu dei um crédito ali de que ele iria se inscrever. 3 semanas depois, começou uma turma nova. E no final do encontro, o primeiro encontro eu que faço com os homens, explicando como funciona e explicando a questão da lei para eles. Qual que é o nome do programa? Homem Sim, Consciente também. Aí depois eu falo um pouquinho dele também. Sim. E quando terminou o programa, antes de eu encerrar a aula, ele falou assim, eu queria pedir licença, doutora, não sei se a senhora vai lembrar de mim, mas eu sou a pessoa assim, 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 que a senhora orientou e pediu para se inscrever. Só para adiantar que a nossa conversa fez com que eu pensasse bem e agora eu estou trabalhando. Ele estava como bombeiro. Tem uma parte dos bombeiros que eles são contratados, não são concursados. Sei que ele estava trabalhando nessa área, estava feliz, fez todos os encontros, participou do acolhimento individual e não teve mais problemas com os relacionamentos futuros. Então, assim, é um ser humano. Então, ele sabia que ele estava ali na delegacia por uma questão. Ele entendeu que ele precisava ser responsabilizado pelos atos praticados e não questionou. Ele não mais procurou essa moça. Ele está em outro relacionamento, que eles gostam de dar feedback para nós. Né? Que legal. E está feliz. Porque ele entendeu o que estava impedindo ele de ser uma pessoa que não precisa. Ele usava a violência, normalmente os homens usam a violência como uma barreira, para que não entendam as fragilidades que eles estão. Nossa, eu falo muito isso, eu também acho. Eu acho que quando a pessoa, muitas vezes, ela cria uma máscara, um escudo. Exato. Né? Sim. Poxa, você com muita sensibilidade, você conseguiu ressocializar esse cara. Sim. Por ele e pela sociedade em si, né? Sim, ele foi resgatado. Então, a gente fala assim, eles precisam se desconstruir para reconstruir de uma forma positiva. Né? Deixa a masculinidade tóxica de lado e traz a masculinidade positiva. Aí, o que seria a masculinidade positiva? Ele é homem, né? Tá ali no gênero, na orientação sexual, tudo bonitinho, do jeito que manda o figurino que eles querem defender. Mas isso não significa que ele não pode pedir ajuda, não significa que ele está impedido de chorar, de mostrar fragilidade. Porque qual que é a dificuldade deles? Se eu mostrar fragilidade, não vou ser homem. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, ele é um ser humano. Ele precisa colocar para fora. Quando eles falam, homem não chora. Tá, então ele tem problema no canal lacrimal? Porque só se for. Sim, porque todos nós temos um canal lacrimal que é para alguma coisa. Exato, tem que ser para alguma coisa, por favor. Né? Aí, quando eles estão com medo, com dúvida, às vezes estão com problemas financeiros, ao invés de pedir ajuda, eles guardam isso para si. Porque na amizade masculina, tem uma teoria que chama a teoria das amizades vazias, que eles não sabem conversar. Então, eles xingam, eles tem aquelas brincadeirinhas deles, só que na hora de precisar de um acolhimento, eles não se acolhem, porque eles não sabem. Então, como você vai dar amor se você nunca teve? Como você vai abraçar se nunca foi abraçado? Então, tudo isso a gente vai desconstruindo nos encontros do programa, para que eles entendam que eles podem, sim, se apropriar disso e fazer uso da forma adequada. Né? E aí trazer bons resultados, bons exemplos para os filhos, para os sobrinhos, para as gerações que estão vindo. Eu acho isso sensacional. Você sabe que teve uma vez que eu fui convidada para dar uma aula, sei lá, uma palestra, um curso, vamos dizer assim, no CIEE, com jovens. Eu nunca tinha trabalhado com jovens.
é sensacional, porque a resposta deles, assim, é muito, né? Sim. Eu confesso que até num primeiro momento fiquei até assustada, assim, sabe? Conta algum caso, a pessoa já vem lá contando o caso mais cascudo, né? E eu me lembro dos meninos falando da dificuldade que eles têm em algumas situações. E eu acho que a gente tem que pensar nisso num contexto geral. Sim. Tanto que, assim, muitas vezes, quando a gente coloca uma fala, eu tenho as minhas redes sociais, eu às vezes coloco, né? Faço pílulas jurídicas, colocando os direitos das mulheres e tal. Nossa, o que vem de hater em cima de mim, sua feminazi, sua não sei o quê, blá, blá, blá. E assim, eu sempre procuro dizer que você tem que ter um olhar, como você mesma disse. Tem mulheres que são certas, homens que são errados e vice-versa. Sim. A gente vive num contexto geral, onde tem homens, mulheres e todas as espécies, né? Sim. E personalidades, enfim. E quando eu estava no CIE, eu me lembro dos meninos reclamarem muito de como eles são pressionados para ter dinheiro, para ser firme, para não chorar, sabe? Isso vai criando, eu acho, que uma agressividade dentro deles, né? Porque eles são... Você tem que ser homem, né? Exato. Na época do meu pai, eu me lembro que ele falou que a minha avó falou que ele tinha que fumar e beber, porque homem fuma e bebe. Né? É umas coisas tão assim... Os estereótipos desnecessários. Desnecessários, né? E eu achei muito bacana essa sua visão. Vamos lá. Antes de eu te fazer uma pergunta que eu vou engatar nessa, eu queria que você contasse para mim quais são as formas de violência abarcadas pela Lei Maria da Penha. Tá. Nós temos... na Lei Maria da Penha, ela elenca não na sequência de como ela acontece. Tá. Então, eu vou embaralhar ela aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, quando a gente está a gente tem que entender que existe um ciclo da violência. Então, existem fases. Na primeira fase, que é a fase mais desafiadora, que a mulher não entende que ela está em violência, faz parte do relacionamento. Não faz parte, gente. E como eu vou saber que eu já estou na primeira fase do ciclo da violência? Antes de a gente falar dos crimes propriamente, das violências propriamente, né? Não necessariamente crime. Se você se sente constrangida com o comportamento do seu companheiro, do seu parceiro, isso significa que você está sofrendo violência. Não necessariamente um crime, mas você está sofrendo uma violência. Então tem que ficar... Se você precisa fazer alguma coisa escondido, eu vou comprar esse sapato, mas ele não pode saber. Amiga, fala que você me deu. Tá fazendo escondido. Então, isso significa o quê? Que você está sendo constrangida, Sim. que você precisa esconder. Esse ato também é uma violência. E isso são alertas que a gente precisa ter em mente. Então, quando a gente fala de tipos de violência, nós temos a violência psicológica, temos a violência moral, temos a violência patrimonial e econômica, que essa também ela é um pouco mal compreendida, porque o fato de você sofrer uma violência patrimonial e econômica não significa que você não tem renda. Sim. Eu tenho um salário que é maior que o do meu companheiro, mas eu não consigo comprar uma bala. Eu estou sofrendo uma violência econômica. Sim. Eu não tenho autonomia, não tenho liberdade, não tenho nada com a minha renda. E isso acaba dando reflexo quando elas precisam de ajuda. Porque ela não consegue contratar um advogado. Exato. E não consegue defensoria porque ela tem renda. E é uma conversa que eu falei isso numa petição esses dias. Porque a pessoa fica numa situação de asfixia financeira, eu usei até esse termo, sim, que ela não é elegível para a defensoria pública, porque exato, ela tem patrimônio, mas sim, o patrimônio não confere liquidez. Exato. Ela fica sem dinheiro e ela fica naquela situação, né? Sim. Mas desculpa, continua. Mas é exatamente isso. Foi uma conversa que eu tive até com um coordenador da defensoria no ABC por conta disso. Eu falei, nós precisamos abrir um canal para essas mulheres que estão vulneráveis na questão financeira. Sim. Porque o que ela vai fazer? Ela vai voltar para o seu algoz, porque ela não tem como sair? E ela não consegue sair porque o Estado não consegue suprir essa lacuna. E aí a gente conseguiu, ele levou para os superiores e em algumas comarcas a defensoria está recebendo essas mulheres que sofrem violência doméstica, que têm um patrimônio que não seria elegível, mas pela questão da violência acaba sendo atendido. Já vamos colocando uns links aí no meio da nossa conversa. Temos...
tem a violência, as violências virtuais, que a gente acaba entrando na violência psicológica ali, que é o que está acontecendo muito também, né? As perseguições que está cada vez O mais. stalking seria? Isso. Tá muito significativo o número de casos que estão chegando. É mesmo? Sim, sim. Tanto em violência doméstica quanto em violência de gênero no geral. Certo. Está muito alto, né? Mas entra ali no caso da violência doméstica, entra ali na violência psicológica. Tá. Aí tem a segunda fase do ciclo da violência, porque a primeira, ela não tem prazo de começo e fim. Então, a mulher pode ficar anos só na primeira fase. Então, ela já está com aquela dor emocional, ela pode virar física, inclusive. Mas ele nunca encostou em mim. Então, ele nunca me agrediu. Não, ele te agrediu, sim. De várias formas. A própria vítima, às vezes, não reconhece que ela está, né? Muitas não sabem. Não sabem. Não né? sabem. A gente explica muito isso para elas durante o boletim de ocorrência, porque quando nós vamos fazer a análise dos fatores de risco e vamos fazendo perguntas, ela fala assim, mas por que você está perguntando isso? Porque você já sofria violência antes. Não, mas isso não é violência. Isso é violência. Você sentiu medo? Senti. Então, você estava ameaçada. Você se ofendeu, se constrangeu com essas palavras que ele falava? Sim. Então, você era ofendida moralmente. Ele te dava tapa no rosto, puxava seu cabelo. Você sofria injúria real. Então, assim, várias coisas que elas não sabiam. Você cedia na hora do ato sexual? Você mantinha sem vontade? Sim, você era violentada. Então, assim, vários detalhes que elas não levavam em conta porque não sabiam. Essa questão do sexual eu sempre falo, porque a pessoa, ela diz, né? Você lembra que anteriormente a gente falava do débito conjugal? Sim, né? sim. Que é um absurdo isso, mas enfim, as pessoas muitas vezes não reconhecem o agressor da violência sexual quando é um marido ou um companheiro. Exato. Vai falar, mas ele é meu marido. É minha obrigação. É minha obrigação. Não é sua obrigação. Ou às vezes eu tive uma cliente também que ela tinha acabado de fazer uma plástica. Logo depois de ter neném, não sei o quê, ela fez uma plástica e ela inclusive teve um problema sério, porque ela teve que ter relação com o marido, porque ela falou que o marido dizia que se não tivesse relação, ela ia procurar lá fora, porque aqui em casa não está dando. Sabe? Olha que absurdo, Sim. né? Algumas que estão em período de resguardo, De né? resguardo, me fugiu essa palavra, era isso que eu queria falar, de resguardo. Elas, é muita violência. Né? Então, tem a violência sexual, tem a violência física, que deixa as marcas, que aqui a gente não precisa explicar muito. Só que tem a terceira fase do ciclo da violência, que é a lua de mel. Mas quando a gente fala da lua de mel, é que ele está tentando fazer com que ela perceba que ele é o homem da vida dela, que ele vai fazer tudo o que ela sempre quis, mas ele só não fez por culpa dela. Então, ele vai tentar convencê-la. Não é que ele mudou, que ele percebeu assim, passei dos limites, agora eu vou ser um homem melhor. Não, ele está tentando convencê-la para que ela não o deixe. Sim. E esse ciclo vai começar e terminar diversas vezes, só que cada vez mais rápido. E mais forte, talvez? Mais forte. Até chegar no momento em que ele para na segunda fase e não chega na fase da lua de mel, que é o feminicídio. Sim. Então, quando a gente fala que o feminicídio é um crime de ódio e pré-anunciado, é por conta disso. Porque ele já passou por todas as fases e voltou de novo. Ou ele estava na primeira fase, dando indicativos de que ela estava sendo constrangida, estava sendo ofendida, estava sendo encarcerada emocionalmente, só que ela não percebia. Eu vou dar mais uma chance, coitado. Sempre dando justificativa para as condutas dele. E a culpa também de repente, deixar os filhos... Não é? Você não acha que a sociedade ela coloca uma pressão nessa mulher? Muita, né? Muita. Eu vi um post esses dias que a menina fala, que estava assim, quando uma mulher sai, eles perguntam onde estão os filhos. Ninguém pergunta para o homem se a pensão está em dia, se as visitas estão em dia. O que ele está fazendo pelo filho? Ninguém pergunta. Exatamente. Né? Porque sempre, o filho é da mãe. Não é que o filho é da mãe. Mas a mãe sabe criar e o pai não. Não é isso. Quando nós estamos na primeira infância, a menina, ela recebe boneca, casinha, tudo que é de casa, tudo que é da porta para dentro é brincadeira de menina. É mostrado como algo feminino.
E da porta para fora é mostrado para os meninos. Então, competitividade, é, buscar o que você tem vontade, a imaginação, desenvolver habilidades. Então, a gente faz uma separação muito injusta na Sim, primeira infância. sim. Não estou dizendo que isso é feito intencional, mas cultural. É, cultural, é verdade. Até aquele lance de você ajudar a mamãe na cozinha a fazer um bolo e o menino vai lá com o papai, né? Exato. São essas coisas pequenas que vai criando na cabeça, né? Essa diferença, Sim. né? Eu vim até conversando com meu filho, né, Ah, que está aqui, inclusive, ah, hoje, vindo para cá, sobre isso, porque ele me ajuda muito em casa. Eu peço, hoje você vai arrumar seu quarto, vai guardar uma louça, vai lavar uma salada. Aos poucos, dentro da idade, você vai dando atribuições, tarefas para que eles vão aprendendo. Porque na vida adulta isso faz falta. sim. Né? Então, quando a gente faz na primeira infância, primeira, até um pouquinho na segunda, essa separação de colocar a menina para dentro e o menino para fora, na vida adulta isso traz consequências graves, porque nós estamos criando meninos que não sabem amar, que não sabem acolher, que não sabem tarefas de casa, e meninas vulneráveis, que não conhecem o mundo, que Exato. nunca foi afrontada para saber como reagir, não foi orientada. Criada numa bolha. Criada numa bolha. Aí, quando ela cresce, ela precisa de alguém que faça a sua proteção, porque ela não sabe se proteger, e ele precisa de alguém que supra as necessidades como se fosse uma mãe, mas uma mãe com privilégios, né? Acaba que ela busca talvez esse modelo, não sei se eu estou certa, me corrija se eu estiver errada, mas mais agressivo, entre aspas, porque ela quer, né, aquele homem forte, truculento, é um sinal de que é o cara que vai protegê-la. E eu falo às vezes também da mulher ter a obrigação de criar bons maridos, filhos que sejam bons maridos Sim. no futuro, porque eu quero um marido que me ajude, porque hoje em dia, poxa, a gente sai para trabalhar, né? A jornada dupla, tripla, e se você não tiver um companheiro lá te ajudando nas tarefas de casa, fica difícil, né? Sim. A mulher ela não procura um truculento, mas alguém que ela veja como alguém que, se ela precisar, consegue defendê-la. Sei. É que esses que são mais truculentos, no momento de fazer a aproximação para conhecer a sua parceira, ele não mostra esse lado. Sim. Ele mostra só o lado que ela quer enxergar, que é o acolhedor. Então, ele defende, ele faz tudo o que ela gosta, ele tenta se adaptar a ela. Até para criar aquela dependência emocional, né? Porque Só que senão a isso. mulher sai, né? Mas aos poucos ele vai tirando aquilo que ela gosta, antes de mostrar quem realmente ele é, né? A insegurança dele. Porque isso é insegurança. Quando ele mostra esse lado violento, ele está inseguro. Porque ele vai tentando, num primeiro momento, afastar ela de amigos, afastar ela da rotina, muda o modo dela se vestir, muda o modo dela de falar. Vai mudando muitas coisas. E ela nem vai percebendo, Não né? percebe, acha que quando ele afasta ela dos amigos, ele fala assim, não, mas eu te amo, mas eu quero ficar com você. Então, assim, e ela também é uma pessoa insegura, né? A gente não está falando de todas as mulheres e todos os homens, né? É aquela parcela de relacionamentos com algumas questões, né, que estão ali desestruturados. Então, uma menina com questões desestruturadas e ele também, juntos, vai ser um relacionamento tóxico ou abusivo. Tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. Mas por quê? Porque ela não teve orientação, ela não tem rede de apoio e ele também não. Então, ambos têm questões que quando eles vão juntar as suas culturas, dá choque, porque eles não conseguem conversar. Ela não vai conseguir conversar com ele sobre aquilo que ela acredita, aquilo que ela gosta, aquilo que para ela não abro mão. E ele também não vai falar. Por quê? Porque um tem medo de criar um conflito com o outro. Então ele vai fazer o quê? Já que ele consegue dominar mais, ele vai tirando aos poucos dela. Entendi. E ela, por ela estar fragilizada não, né? Por ela ter essas questões emocionais mal resolvidas, ela vai cedendo porque ela tem medo de ficar sozinha. Sim. Né? E aí vai vindo toda essa... É um ciclo doentio, enfim, tóxico, né? Sim, mas como que a gente resolve isso? Claro que não é de um dia para o outro, mas quando a gente tem filhos, sobrinhos ou crianças próximas, tentar conversar sobre essas questões de a criança caiu e chorou. Chora, doeu, chora. Sim. Eu tô triste, vai lá e abraça o menino, qual que é o problema?
Eu tenho 5 sobrinhos. Não, tenho 4 sobrinhos. São 5 crianças na família, contando com meu filho. Então, são 3 meninos e 2 meninas. Eu abraço eles o tempo todo, eu converso com eles essas questões o tempo todo. Um deles tinha umas questões assim de... isso é coisa de mulher, porque por ver na escola e tudo mais. E eu falava, negativo, não é assim que funciona. E aí, desconstruía aquela ideia que colocaram na cabecinha dele. As meninas, elas brincam de futebol com eles, vai andar de skate, vai andar de bicicleta. Né? Passaram as férias todos juntos, eles estavam em 19 amigos, né, durante as férias. Misericórdia. muita criança e adolescente juntos. Mas eles brincavam todos juntos, todos os dias. Mas assim, meninas e meninos. Então era um grupo que entendia, eles precisavam cuidar das meninas, que elas precisavam respeitar eles. Sabe? Então, assim, isso é interessante. Eu a gente gosto fazer muito, ao mesmo tempo. eu acredito muito nessa geração, justamente por conta dessa desconstrução, que eu acho que a gente está falando mais e está sendo mais aplicada. Sim. Né? Você não acredita? Eu tenho Sim. uma visão muito positiva para essas questões. É claro, esses dias mesmo eu estava falando lá numa entrevista da TV Brasil, que fala do último anuário, né, que mostrou os índices crescendo e tal, mas eu ainda tenho uma visão positiva que, pelo fato de nós falarmos mais, há anos atrás, isso nem era debatido. Sim. Até esse trabalho que você fala de conversar com as pessoas, com os jovens, as crianças da sua família, é um trabalho preventivo. Sim, né? sim. Da família e de fora também. E de fora também, né? Eu tenho porque esse você... hábito. Olha, vou voltar agora para um pouquinho lá para o começo da sua carreira. Vamos. Queria saber se você lembra do seu primeiro caso de violência. E se você pode contar para gente. De violência doméstica? O primeiro caso que te marcou, enfim. E que você, exatamente como eu coloquei aqui na pergunta, e que fez você ter a certeza de que você queria dedicar a tua vida a isso. Aquele caso que te impactou. Foram vários. Assim, são incontáveis. São, né? São. Porque, mas um que foi muito significativo e que eu tive de enfrentar diversas questões para resolver foi um sequestro de um casal de idosos. Uau. Na empresa deles. Qual foi a primeira questão que eu tive de enfrentar? Depois que saí, eu tenho curso, né, de gerenciamento de crises também, então tranquilo eu estar numa situação de refém e tudo mais. Mas quando eles foram liberados e todos conduzidos para a delegacia, esse casal não queria ser atendido por mim, porque por ser mulher. Então, assim, delegada, mulher muito nova, não tinha cara de brava, nada. Então, eles achavam que eu não conseguiria resolver. E eram 5 indivíduos que estavam na ocorrência. Teve o sequestro, roubaram tudo lá na empresa. Aí eu falei para eles assim: nós conseguimos encontrar 2, faltam 3. Eu vou mostrar para vocês que mulher também pode estar nessa carreira e faz um trabalho melhor do que os homens. Não, gente, não foi uma afronta, tá? Mas para eles poderem entender o contexto do que eu estava dizendo, porque eles queriam um homem resolvendo o problema. Sim. Assim, não, eu posso fazer tanto quanto eles, ou até melhor. Me dá uma semana que os outros 3 estarão presos. Aí, gente, a minha equipe quase surtou. A doutora Renata! Como assim? Pede um pouco mais de tempo! Como assim? Eu falei assim, olha, gente, desculpa, mas eu falei, saiu, agora a gente vai ter que dar conta. Então, aí nós fomos, encontramos os outros 3, né, fizemos várias diligências, trabalhamos muito, mas foram presos também, e eles foram lá para reconhecer e tudo, e pediram desculpa por conta disso, né, pelo preconceito que eles tiveram. E por duvidar da sua capacidade. Sim. Né, enquanto mulher e jovem. Eu falei para eles, né? A gente não pode olhar o gênero da pessoa, tem que olhar a capacidade, as competências, as habilidades, os estudos que ela teve. Eu me preparei muito para estar aqui. E eu me preparo todos os dias. E você falou isso? Falei para eles isso. E no final, ficaram meus amigos. Ah, é?
Sim. Ó, ele e o Espetinho, você vê, já tem dois aqui que Já eu tô... tem dois Eu não esqueci do Espetinho, eu adorei esse né? codinome. Ele foi muito legal esse caso. E Mas viraram teus também amigos. ficaram meus amigos, né? Então sempre visitavam. Foi bem interessante. Então foi um dos primeiros casos da minha carreira, né? E foi desafiador porque nós tivemos de fazer muitas diligências para muito estratégico para poder localizar esses outros, né? E cumprir o prazo. Sim. Né? Eles me disseram depois que assim, esse prazo que você falou, a gente não levou em conta, porque era por questão dos argumentos que eu estava utilizando. Eles viram dessa forma. Sim, Não, pode ser que nem encontre. Mas a gente trabalha muito em todos os casos, deixar bem claro, né? Intensamente em todos os casos que nos chegam. Mas esse em especial, que era início de carreira, ainda, né, não tinha tantos casos ainda na minha presidência, então a equipe ficou um pouco brava, mas depois eles ficaram aliviados que nós conseguimos dar. Mas eu acho que você também, eu adoro desafio, eu me ponho muitos desafios. Eu sou uma pessoa que eu preciso dessa adrenalina, sabe? Sim. Então, de uma certa forma, acho que dá uma satisfação muito grande, né? Sim. No final, né? Sim. Não, eu gosto de casos complicados e desafiadores também por conta disso. Até quando eu advogava, vários casos que chegavam para mim. Meu primeiro caso como advogada era direito do consumidor e na audiência de tentativa de conciliação, o preposto da empresa falou assim, eu te ofereço R$50 era uma ação indenizatória. Eu ofereço R$50 de indenização. Eu falei, então pega esses R$50 e coloca na sua moral, porque se ela só vale isso, do meu cliente vale muito mais. Só que era um caso que ele falou assim, a gente não vai fazer acordo porque nunca vimos alguém ganhando. Então a gente quer pagar para ver. Aí pagaram. Pagaram bem. Pagaram muito bem pago, né? Foi. Pensa o quê? Né? Renata Krupp já, antes de ser delegada, já estava lá mostrando que veio, já né? Causava. Já causava. Eu adoro. Aliás, esses dias, qual foi? Não é emocionada. Eu falei, eu amo pessoas surtadas. Surtadas, emocionadas, porque a gente faz acontecer. Faz, né? A gente acha um jeito. Acha um jeito. Sim. E aí, me conta do Homem Sim Consciente também. E quando que começou? É um programa? É um programa, isso. Me conta dele, que eu acho o máximo. E eu acho que desmistifica exatamente aquilo que a gente começou a dizer, que assim, somos inimigas dos homens. Não, né? Ou seja, você acredita na recuperação do homem. Aliás, antes de você falar, eu quero que você junte aí para mim, e quero que você me diga se você acredita que tem um perfil que é irrecuperável. Me fala do programa e essa questão aí, porque, enfim. Então, vamos começar pelos recuperáveis ou não. Tá. Se ele tiver alguma patologia, alguma questão de saúde, aí é só com medicação, com outras formas de cuidados. Mas num contexto geral, os homens precisam ser orientados. Eles não precisam, esse aqui não serve mais. Se demorar muito para fazer uma intervenção, aí não tem mais como, por exemplo, entrar no programa Homem Sem Consciente também. Ele tem que ser um outro trabalho, com sentença penal condenatória, obrigando a participar, mas num outro viés. O programa Homem Sem Consciente também, ele veio para alcançar esses casos onde a mulher não quer fazer boletim de ocorrência, ou ela faz boletim de ocorrência, mas não quer que ele seja investigado ou processado. São situações que estão no começo do ciclo da violência, ou ela percebeu agora que está no ciclo da violência, não está numa gravidade para uma agressão grave, gravíssima, ou um feminicídio tentado, está antes dessas fases. E analisando esse homem, a gente percebe que se ele for bem orientado, se ele tiver um autoconhecimento, ele muda o perfil. Nós tivemos casos em que a mulher já tinha desistido do casamento e as filhas tinham muitos traumas, ela nem se fala de tantos, e ela nos procurou e falou assim, vocês serão minhas últimas esperanças. Então, se ele se inscrever no programa e melhorar, meu casamento continua, caso contrário não, porque eu não aguento mais.
E aí ele participou do programa, tudo. Ela não fazia boletim de ocorrência. Ela tinha um histórico de violência, mas ela não queria de forma alguma registrar isso. E a gente respeita, porque é no tempo dela. Sim. Eu não posso forçar uma Eu situação, também porque eu posso acho. causar uma revitimização desnecessária. É. Então a gente vai monitorando no tempo dela. Ela pediu para que ele fosse participar, foi um dos primeiros grupos. Tô meio do meio para frente, mas já volto, gente. E no começo deste ano, o programa tem 10 anos. No começo deste ano, ela passou na delegacia e contou que o casamento dela foi restaurado. Que legal. E as filhas estão bem. Ela voltou para a delegacia para contar? Voltou para contar. É que você falou, né, que várias pessoas voltam para dar o feedback, né? Voltam. Mas voltar depois de 10 anos é algo assim, porque foi um dos primeiros grupos que ele participou. E isso para mim foi algo que Nossa, valeu muito a pena, muito. sabe? Então, desses 10 anos, se só esse caso tivesse dado certo, para mim já tinha valido a pena, sabe? Então, lá atrás, eu recebi a delegacia com muitos inquéritos que eram as mesmas vítimas, os mesmos agressores, e em cada inquérito que eu analisava, eu percebia a escalada da violência. E isso me preocupava, porque eram situações evitáveis. Que na violência doméstica, 99% não vou falar 100% para não fechar a conta, mas 99% dos casos são evitáveis. Essa violência é evitável, mas precisa pegar ali onde estão os pontos. Com o trabalho preventivo. Com trabalho preventivo, com políticas públicas para todos. E foi onde eu fui buscar. Eu disse, bom, já que são situações evitáveis e ela precisa ser fortalecida, ele precisa ser desconstruído e os filhos precisam ter melhores exemplos, vamos mandar todos para a política pública. Sim. Então, eu fui buscar os equipamentos que acolhia a mulher, ótimo, tinham todos, perfeitos, tem muito trabalho, muito bom. Criança e adolescente, perfeito, tudo muito bom. E para o homem não tinha nada. 0 opções de equipamentos ali. Ah, mas não tem lá no CREAS, no CRAS? Não é nesse viés que eles trabalham. Uhum. Falei, ok, então vamos desenvolver. Porque tudo que estavam... foi numa época, ali em 2014, os estudos começaram em 2014. Foi uma época em que as pessoas estavam fazendo estudos de implantação, grupos reflexivos, mas encaminhados por condenação. Tá. E você queria fazer um trabalho antes disso? Antes, bem antes. Por quê? O processo demora de média 3, 4, 5 anos. Sim. Aí chega lá no final, não se sabe, o problema começa. A gente não sabe se a mulher vai fazer boletim de ocorrência ou se ela vai entrar com uma ação. Se ela faz boletim de ocorrência, não se sabe se ela vai representar. Se for de ação penal pública incondicionada, que é aqueles que independe da vontade da vítima, não se sabe se vai chegar na autoria e materialidade. Se chegar, não se sabe se vai ter denúncia. Tendo denúncia, não se sabe se vai ter uma condenação. Então, a gente vai ter que esperar tudo isso para lá no final ele ir para um grupo reflexivo. Assim, é inviável. Para a gente ter um enfrentamento... Uma perda de tempo, né? Sim. Total. Sim. Porque ele vai estar lá no final, ele já fez outras vítimas, aquela vítima já sofreu muitas vezes. Não dá. Assim, então, na minha análise, era inviável. Sim. A gente tem que ter alguma coisa no começo, para a gente quebrar essa... Quem sofre tem pressa. Claro. Né? Então, vamos para ontem. Aí, desenvolver esse programa, foi muito criticada. Ah, é? Muito. Em todos os lugares que eu falava sobre a desconstrução da masculinidade tóxica, eu era vaiada. Mas sob que argumento? Que eu era machista. Porque eu não tinha servido olhar para homem. Eu sofro isso. Né? E eu falo assim, que o verdadeiro feminismo é aquele onde a gente busca a igualdade. E se a gente busca igualdade, eu preciso da igualdade legal e também na vida social. Então, se eu tenho equipamentos para a mulher, por que eu não tenho equipamentos para o homem também? Nossa, Ah, mas a mulher sofre muito mais que o homem. Tudo bem, só que esses homens que estão causando essa violência precisam entender por que eles estão trabalhando dessa forma. É tentar resolver o problema de uma forma inteligente, para mim. Eu acho muito bacana que você fale isso, porque assim, eu não sei se você sente, eu entendi agora o que você disse, de você ser vaiada e tal, porque eu também, eu
eu confesso que muitas vezes, em alguns espaços que tenham pessoas mais assim, eu até seguro um pouco a minha opinião, porque senão as pessoas acham que eu sou machista. E, na verdade, eu penso exatamente dessa forma. Você tem que ter olhar para todos, Isso. para o ser humano em si. Né? Para Sim. você tentar. Porque a gente não tem uma sociedade só de mulheres. Exato. E nem quero. Né? Tem que diversificar, porque quando a gente. No desenvolvimento feminino, o cérebro né, do gênero feminino, do sexo feminino, sexo biológico feminino, o lado emocional se desenvolve primeiro. E depois vem a parte racional. E do masculino é o racional e depois começa o emocional a desenvolver. Então, a gente precisa dos dois para poder... claro, os dois vão ter, né, as duas partes, né, os dois lóbulos. Mas a gente sabe que a mulher é muito mais emoção e o homem é muito mais razão. Sim. Então, nós precisamos dos dois. Eu preciso da opinião dela e preciso da opinião dele. Então, num ambiente corporativo, por exemplo, se você não tiver as duas visões, teremos falhas ali no meio do caminho. Vai ser um pouco mais desafiador. Só que para conseguir uma mulher num cargo de comando, para você poder entender que ela precisa estar ali, você precisa ser desconstruído. Claro. Precisa entender, assim, olha, ela tem habilidades, ela tem as competências e ela vai ser um ganho para nós aqui. Sim. E é muito pequeno. E tem muitas mulheres que chegam ao cargo de comando e não trazem outras mulheres. Sim. Não porque elas não são capazes, mas porque ela não quer concorrência. Então, ela acaba se tornando machista. Aí sim, vê um machismo, porque é uma mulher desprezando outras mulheres. Sim. Aliás, isso eu acho que falta muito entre nós, né? Esse medo de competir, assim, né? Poxa, né? Sim, é desnecessário, porque eu sempre falo, eu estava até conversando com meu marido essa semana, em questão de concursos, porque quando eu era concurseira, eu emprestava meu material para quem precisasse, eu não tinha o menor problema, desde a época do vestibular. Eu trabalhava em livraria. Gente, eu dou risada. Nossa, porque... você já fez tanta coisa, meu Deus. Já, comecei a trabalhar muito cedo. E eu trabalhei em livraria. E eu dou risada porque, assim, algumas pessoas devem achar que eu não sou normal. Porque tinha um cliente que ele estava estudando para medicina e ele não tinha condições de comprar alguns livros que eu tinha em casa, que eu estudava para o meu vestibular. Aí eu falei para ele assim, olha... uma parte eu já estudei. Você quer emprestado? Eu nunca vi a pessoa na vida. Mas eu gosto disso. Aí eu emprestei, sabe? E eu falei assim, mas você não empresta? Não é porque ele estava fazendo um curso de... Se ele fizesse direito, eu emprestaria do mesmo jeito. Emprestei, falei assim, né? Que Deus abençoe e tomara que ele devolva. Era um Devolveu? Devolveu. Ele estudou, devolveu, sem nenhum risco, todo intacto. Foi muito bacana. Então, assim, não tem problema a gente não tem concorrência em nada que a gente faz. Num concurso público, no meio corporativo, não é concorrência, são habilidades. Então, você se doar para uma pessoa, ajudá-la a ser melhor, não vai te fazer menor, não vai tirar o seu mérito. Ao contrário, ela pode até te passar ali num cargo que você promovida primeiro e te puxar depois. Sim. Né? Só que ainda precisamos evoluir muito nessa questão de acolhimento, humanidade das pessoas. Uma coisa que eu já sabia de você, que eu vejo cada vez mais, é que você acredita na humanidade, né? Acredito. Eu também. E na verdade, assim, eu brinco lá em casa, porque meu pai, ele é italiano, ele nasceu na época da guerra, veio para o Brasil e tal. E quando ele veio com a família dele, eu acho que eles se fecharam numa concha, até por proteção, né? Vindo num país diferente, todos pequenos, não sei o quê. Meu pai, por muito tempo, ele está começando a desconstruir isso, mas já tem 83 anos, não sei se ele vai desconstruir total. Mas, assim, ele sempre acha que vão passar a perna nele, sabe? Sim. E eu não gosto de ir com essa visão para o mundo. É claro que não quer dizer que você não tenha que ficar atento. Sim. Mas, por exemplo, esse seu ato de você emprestar o livro é uma pessoa que vai de coração aberto. Sim. Né? E eu acho... É bom você viver assim, acreditando. Se alguém te provar o contrário, eu, por exemplo, tenho a doutora Renata Krupp para me ajudar. Não sei quem que você tem, eu tenho a doutora Renata. Mas, enfim, eu acho legal a gente ir para o mundo assim,
olhar dessa forma, sabe? Sim. Porque é acreditar, porque senão seria muito chato se fosse É. diferente, né? O que a gente Sim. ia fazer aqui se, né? Exato. Se você É não acreditasse? gostoso você fazer a diferença na vida das pessoas, Sim, sabe? sim. E eu sempre, antes de passar no concurso, a minha oração foi para que Deus me permitisse passar se fosse para fazer diferença. Se fosse para eu ser mais uma funcionária pública, eu preferia continuar advogando. Eu amava advogar, Sim, sim. mas eu achava que na segurança pública eu faria um pouco mais. E a resposta que eu recebi foi essa. Só que aí começaram muitos desafios nesse caminho. Quando eu tive falei assim, ó, se Deus me deu essa afirmação de que eu posso ir, que eu vou conseguir fazer a diferença, ser instrumento de bênção na vida das pessoas, nada vai me impedir. Tanto que quando eu fiz a inscrição para o concurso, no de 2008, que eu me preparei mais para o de 2008. O primeiro foi 2006, né? 2006. Eu saí da faculdade, me formei em 2004, aí em 2005 OAB, tudo. Só que assim, eu não sabia estudar, não sabia, não tinha quem me orientasse para um concurso desse nível, né? Então, ainda até conhecer cursinho, tudo, e me preparar. No de 2008, eu fui aprovada. Mas quando eu tive essa confirmação, muitas pessoas tentaram tirar essa ideia da minha cabeça, me atrapalhar nos estudos. De que você não deveria ir para a área, é isso? Que eu não deveria ser delegada de polícia. Por quê? Podia ser Porque qualquer era coisa. perigoso, alguma coisa assim? Não, porque eu não tinha perfil. Eu falei assim, mas Porque você quem são era essas doce? pessoas? Eu posso dizer que você é doce? Eu te vejo doce. Uma pessoa Sim. doce, querida, Que, né? que eu não teria credibilidade, que eu não teria autoridade suficiente para isso. Eu falei assim, mas quem precisava me falar se eu tenho ou não, me deu sim. Então, eu fui, batalhei, e deu certo. Então, Lógico que deu certo. E deu certo não pela sua competência, pela sua firmeza, que eu sei que você tem, sim. mas assim, eu acho que é tão bonito a gente ver essa dicotomia, uma mulher que tem humanidade, que tem empatia, que tem acolhimento, que tem Deus no coração, e que é uma delegada porreta, que se você brincar com ela, você vai levar a pior, né? Enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem vários eus dentro da gente que podem coexistir. E, Rê, para a gente finalizar, nossa, eu ficaria horas aqui falando com você. Eu queria que você, duas perguntas que eu acho que eu gostaria de encerrar com essa mensagem inspiradora. Primeiro, uma da Renata para Renata, lá aos 8 anos, novinho. O que você diria se você voltasse atrás para aquela Renata lá? Deu certo? O que você sente ao lembrar? Por toda essa trajetória difícil e linda que você passou. Pode se emocionar, porque aqui eu faço todo mundo se emocionar. Eu fico emocionada porque foram muitos desafios para chegar até aqui, sabe? Então, quem olha por fora acha assim, foi tudo muito fácil, essa carinha aí ganhou tudo só na lábia. Não, gente, foi amassando barro mesmo, sabe? Uma história muito desafiadora, muitas lágrimas, muitos nãos, muitas portas fechadas, né? Mas sempre com muita fé. Eu sempre coloquei Deus na frente e sempre me blindei nesse sentido, né? Então, hoje, se eu tivesse com a Renata de 8 anos na minha frente, eu ia falar assim, não desiste, porque tudo que você tem no seu coração vai realizar. Continua firme, continua sendo você, continua sendo honesta, seja verdadeira, continua sendo verdadeira, que você vai chegar onde você quer. Sabe? É a convidada que tem que se emocionar, tá? Que esse é o combinado. Todo mundo, por favor. E o que você diria para essas mulheres que, de repente, estão passando situações difíceis em vários campos da vida? O que você diria? Me fala. Agora o espaço é seu para a gente terminar com as suas orientações, dicas, enfim. Eu diria para ela, lembre-se que você tem voz. Grite. Haja, não deixe que outras pessoas, não importa se é da família, se é da sociedade, não importa quem seja, olhe para o espelho e fala, você pode e você consegue. Então, se apegue na sua fé,
nos seus princípios, você sabe quem você é, você sabe onde você pode chegar e vai. Não desista jamais. É isso aí. Sabe uma coisa que eu acho linda? Eu tô com esse podcast aqui há alguns meses, é um viés novo, continuo advogada, é minha profissão principal. Isso aqui é só sei lá, como é que fala? Um É um atalhozinho. complemento. É um complemento. E uma das coisas que eu mais amo de todas as pessoas que sentam aqui, algumas amigas como você, outras que eu não conheço, mas em todas elas eu vejo o ser humano. Isso não é querendo ser piegas, mas realmente é o que me move nessa vida. A gente vê o ser humano, para mim, sensibilidade é sinônimo de força. Sim. E você é um ser humano... Ai, meu Deus! Você é um ser humano lindo. Obrigada por você fazer a diferença por nós mulheres. Obrigada por sempre estar de braços abertos e pronta para acolher. Eu te admiro muito, muito. E, enfim, eu queria agradecer por você estar fazendo a diferença por nós, viu? Obrigada, Muito obrigada amiga. por estar aqui. Muito obrigada. Nossa, esse papo nosso foi incrível, eu amei. Sempre é bom estar com você em todos os ambientes e seguimos juntas, fazendo a diferença. Juntas. Sim. É isso aí. Então, seguimos juntas, não se cale, busque ajuda. Nós temos pessoas como a Rê, como a doutora Renata Krupp, para nos ajudar. Espero que você tenha gostado. Beijo! Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.